É um grande prazer estar de volta com vocês após algumas semanas aí de ausência devido aos cuidados no tratamento de saúde. Eu enfrentei a Covid e mais uma vez o Senhor Deus derramou sobre a minha vida misericórdias. Então eu tive passando tempo complicado, mas hoje o Senhor me agraciou com a oportunidade de estar mais uma vez com vocês para compartilharmos desse assunto tão importante que é a família, tesouro de Deus. Então eu quero convidar a você a ficar ligadinho com a gente, a ficar pertinho de nós, para que essa mensagem possa edificar o seu coração. Se ligue, mantenha-se aí conectado para que você possa entender o que o Senhor preparou de melhor para a sua vida, para a vida de nossa família. Eu quero trazer nessa ocasião uma breve mensagem, um pequeno estudo bíblico sobre os princípios imutáveis de Deus para a família. Por que isso? Porque nessas últimas 3 semanas, eu creio que sejam essas 3 últimas semanas, claro que nós temos outros episódios anteriormente aí narrados, mas essas últimas semanas elas têm sido realmente mais, eu posso dizer, mais ofensivas quanto ao tema família. Por que razão isso? Porque nós vimos que lideranças religiosas da nossa nação têm apontado características diferentes para a constituição de família. Nós temos visto e ouvido de que líderes religiosos no nosso país têm aberto um leque para as possibilidades de aceitação da união entre pessoas do mesmo sexo, tentando legitimar a família, tentando afirmar, aliás, eles estão afirmando, a questão é nossa se nós vamos aceitar, mas eles estão tentando legitimar a união de 2 pessoas do mesmo sexo. Eu quero tratar aqui com seriedade, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sobre esse princípio que é inegociável. Não há possibilidade de variação. Por que razão? Porque é princípio de Deus. É ordem estabelecida pelo Senhor para a constituição de uma família. Então você vai abrir a tua Bíblia e acompanhar Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28, que diz assim: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, o primeiro princípio que eu quero aqui reafirmar à luz da palavra do Senhor é que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Qualquer variável além disso não procede de Deus. Deus estabeleceu a união entre um homem e uma mulher. Qualquer vertente
qualquer outra palavra que venha tirar esse princípio ou desvirtuar esse princípio não procede de Deus. Em um outro texto, na palavra santa, nas Sagradas Escrituras, Gênesis capítulo 2, o versículo 24, nós lemos assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Não há variação nisso. Deus determinou, e aquilo que Deus determinou é princípio, é a base sólida de uma família que vai alegrar o coração de Deus. O casamento entre homem e mulher é a realização do anseio do Senhor para a formação da família, a qual foi constituída para adorar, para bendizer o nome do Senhor. Ratificando, ou seja, confirmando essa palavra, nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 5, confirmando esse princípio básico de constituição da família. Vejam bem o que diz o texto. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. O segundo princípio sólido encontrado na palavra do Senhor, na intenção de Deus, ao constituir família, ao construir esse relacionamento entre homem e mulher, eu vejo o seguinte: o Senhor legitima a união de um homem e uma mulher quando os ordena a se multiplicarem sobre a terra e serem fecundos. Esta legitimidade bíblica sobre a união entre um homem e uma mulher, ela é ratificada em outras passagens sagradas, firmando o entendimento de que duas pessoas do mesmo sexo não poderão cumprir esse propósito de Deus. Não há possibilidade. A união de duas pessoas do mesmo sexo não pode cumprir o que o Senhor estabeleceu para a união de um homem e de uma mulher. O que nós temos visto hoje assusta pelo fato de que o homem quer ser independente de Deus. Ele não deseja depender de alguém que é infinitamente poderoso, maior. O nosso Deus, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o homem, na sua rebeldia, ele diz que não precisa de coisa alguma para assim realizar os sonhos de uma família. Com isso a gente vê, sim, aí vemos várias vertentes para essa possibilidade carnal, em que o homem unido a outro homem, a mulher unida a outra mulher, elas promovem meios de que esse sonho de Deus, que o homem está tornando um pesadelo, possa acontecer. Mas isso não vai mudar o princípio que Deus estabeleceu para a união de um homem e de uma mulher. O Senhor disse que este casal deveria multiplicar sobre a terra os seus filhos. O Senhor estabelece aqui uma regra, que ambos fossem fecundos, ou seja, que o relacionamento de um homem e de uma mulher no casamento
pudesse assim trazer a concretização de um projeto divino. Só que o que nós temos visto hoje é uma realidade completamente diferente. Ferindo esse princípio de Deus e agredindo a família, nós temos colhido uma sociedade problemática, em que alguns estão afirmando que a igreja ela precisa aceitar essa nova onda, esse novo movimento. Precisamos atualizar a Bíblia, precisamos reinterpretar a Bíblia. Meus queridos, a Bíblia ela é a revelação completa do Senhor, em que ela é atual. Os seus assuntos, os quais são tratados em toda a Bíblia, são atuais. O diferencial aqui, claro, deve ser percebido que é Cristo. Por que razão? Porque o Senhor Jesus ele veio cumprir a lei, para que não fôssemos julgados mais pela lei, mas sim agora pela graça do Senhor. Mas isso não nos isenta daquilo que o Senhor estabeleceu por princípio para a família. Então, eu e você, a fim de alcançarmos bênçãos do Senhor sobre a nossa vida familiar, precisamos cumprir as regras de Deus. O terceiro ponto e último aqui, nessa ocasião, é dizer: os filhos são herança do Senhor, é princípio de Deus. Os filhos são herança do Senhor, então tudo o que vem contrariar isso não é do Senhor. Eu quero trazer esse assunto aqui nessa ocasião e dizer para você: vigie, se atente àquilo que está sendo dito, mas também não aceite. A palavra de Deus diz que devemos examinar todas as coisas para retermos o que é bom. A palavra de Deus diz que aqueles que viriam trazer assuntos que não são encontrados na sã doutrina, na palavra de Deus, na palavra santa, devem ser largados de lado, devem ser abandonados, não devem ser ouvidos. Então, eu quero trazer esse tema aqui de suma importância para que você, família, esteja vigiando sobre aquilo que tem sido dito. Lideranças religiosas da nossa nação têm afirmado de maneira categórica que precisamos revolucionar os nossos pensamentos, os nossos entendimentos sobre família. E Deus não permite isso. O princípio está estabelecido. A família é a construção de um relacionamento entre um homem e uma mulher para a glória do Senhor. E Deus nos abençoe e nos faça entender que estes princípios para a família são imutáveis para a glória do Senhor. Deus te abençoe.